Queria dizer da minha alegria de encontrar aqui o meu irmão de loja, o meu mestre na maçonaria, a pessoa que me deu uma das maiores emoções que eu tive na maçonaria quando me convidou para ser deputado federal pela Perseverança Terceira de Sorocaba e me entregou o seu avental de deputado federal de tantos anos, né, Léo? Realmente, irmão Farto Neto, eu queria dizer da minha satisfação de tê-lo como nosso irmão da loja Perseverança Terceira, onde você está se projetando cada vez mais nas áreas como deputado e hoje como subprocurador do Grande Oriente do Brasil, que é um cargo muito importante. Sim. E também o seu trabalho junto às nossas entidades, e eu admiro muito o seu trabalho como promotor público, principalmente quando você trabalhou na área ambiental, onde você teve um trabalho magnífico. Aqui no jornal nós sentimos isso, e foi feito um trabalho com os prefeitos de toda a nossa região metropolitana, que realmente está dando frutos e nós estamos cada vez melhorando mais a nossa cidade. É verdade. Quem conhece o Léo sabe que ele já se reinventou várias vezes na vida, né, Léo? Já foi diretor de multinacional, já teve empresa familiar, administrou o jornal em mais de uma oportunidade, as nossas instituições, foi presidente de quase todas as instituições da Perseverança Terceira. E eu, como funcionário público, Léo, me inspiro muito em você nesse aspecto da vida de que, primeiro, a gente não pode nunca se acomodar, né? Segundo, que às vezes a vida nos impõe uma reinvenção, a gente precisa começar uma carreira nova. Eu fiquei muitos anos como promotor de justiça, sou muito grato do tempo que eu trabalhei no GAECO, trabalhei na combate ao crime organizado, trabalhei na área da infância e juventude muitos anos, mas no final da carreira, realmente, como você disse, eu precisei me reinventar, eu precisei encontrar uma nova área para ter uma luz para acordar de manhã e falar, olha, esse combate vale a pena ser combatido. E o meio ambiente foi essa área que eu encontrei, uma área muito bacana, gostei muito de ter trabalhado lá. Agora, me conte um pouco, a experiência da maçonaria ajuda em tudo isso, não ajuda? Realmente, né? A maçonaria é uma instituição hoje praticamente aberta, todos nós sabemos o que se acontece na maçonaria e realmente ela aperfeiçoa as pessoas, né? Embora você não precisa ser aperfeiçoado, porque você já é perfeito. Sim, preciso sim. Então, eu fico assim emocionado de tê-lo como nosso irmão. Eu, com os meus 65 anos de maçonaria, né, com 90 anos, né, e ainda ativo aqui como diretor do Jornal Cruzeiro do Sul, do SOS, da Fundação Cultural Cruzeiro do Sul, isso dá um orgulho muito grande para mim e realmente faz com que cada dia seja um dia diferente, com grandes emoções. Léo, você que conheceu a maçonaria do Brasil inteiro, você foi soberano grão-mestre do Grande Oriente do Brasil por 8 anos, portanto, viajou pelo Brasil inteiro, conheceu muitos lugares do Brasil. Sem falsa modéstia, existe alguma maçonaria mais pujante do que a de Sorocaba? Realmente, Antônio, a nossa maçonaria é forte. E eu me orgulho de ter participado desse desenvolvimento da maçonaria sorocabana. Quando eu entrei na loja maçônica Perseverança Terceira, Sorocaba tinha apenas 3 lojas maçônicas, né? Que eram a Brasil, a Cássia e a Perseverança Terceira. E nós sentimos que realmente era necessário trabalhar pelo social. Foi aí que um grande irmão nosso, Paulo Pence Pereira, teve a ideia de fazer a criação da Fundação Baldino Amaral. Nós compramos a editora Cruzeiro do Sul, 21 irmãos da Perseverança Terceira, e através dela nós pudemos fazer um trabalho social muito grande. Hoje a Perseverança Terceira, nós mantemos 8 entidades beneficentes. Isso nos enche de orgulho e faz com que a gente cada dia pense melhor trabalhar pelo bem social de toda a população sorocabana. Isso é muito bacana, isso é muito bacana. Esse trabalho social, ele só cresceu, né, Léo? Você conta muito, nós estamos aqui na sede do Jornal Cruzeiro do Sul, e hoje é um gigante, mas o Léo conta que no começo, como que era o jornal, Léo, quando nós compramos o jornal, quando a Perseverança comprou o jornal? Realmente, quando nós fizemos o relatório, eu fui particularmente que fez o relatório para a compra do jornal, nós tínhamos apenas 2 linotipo, uma máquina plana e uma máquina de escrever velha, um derretedor de chumbo, porque naquele tempo se fazia através todo o jornal através do chumbo, né? Que fazia as letras lá. Então,
E hoje eu vejo o jornal completamente diferente e o mundo mudou, né? Mesmo hoje, o jornal já não é mais aquele que era no passado, como o passador de notícias. Aham. Hoje realmente se modernizou e aí, através da internet e nós estamos tendo um resultado fabuloso. Inclusive, o Jornal Cruzeiro do Sul está hoje trabalhando nesse meio de comunicação que é o nosso futuro. Que bacana, que bacana. Eu tenho o privilégio de conviver com o Laelso e dentro desse privilégio eu vejo algumas coisas que sempre me impressionam, né? Eu me lembro que eu nunca gostei muito de tecnologia, sempre tive dificuldade com o aparelho celular. E uma dos primeiros amigos assim próximos que começou a usar o celular intensamente era o Laelso. E realmente agora eu percebo o seguinte: quando você manda uma mensagem para ele, ele rapidamente vê a mensagem, ele já resolve o que você pediu para ele pela mensagem, e mais que isso, ele responde rápido, né? Então eu penso assim, que bacana uma pessoa que já está há 60 anos na maçonaria, viu mudar do linotipo, da impressão a chumbo, para chegar no meio digital e ainda transita nesse meio. Eu quero contar da minha surpresa, Léo. Um dia eu vim de carona com você para cá, para o jornal, né? E eu tinha dúvida, eu sempre venho para esse lado, porque a promotoria fica aqui perto, e eu tinha uma dúvida de que caminho era mais rápido, pela Marginal ou pela Charuri. E o Laelso já tinha cronometrado o caminho da casa dele, que fica perto da minha, até aqui pelos dois caminhos. Eu já sabia qual que era o caminho mais curto. Então, é um privilégio conviver com você, Laelso, por conta dessas pequenas, grandes coisas que você tem dentro de você. É uma chama que não se apaga. Sempre você tem uma ideia nova, uma renovação. E eu queria que você falasse um pouco da sua experiência administrativa. Porque você passou pela iniciativa privada, você trabalhou em grandes corporações, foi diretor de multinacional, né? Na época em que o Brasil tinha pouquíssimas empresas multinacionais. E eu me lembro que naquela época você também tinha um bom relacionamento em Brasília, que também ajudou a maçonaria com esse bom relacionamento que você tinha, né? Como que foi essa história? Realmente, nós iniciei o trabalho muito cedo, né? Uhum. Já com 12 anos recebemos a carteira profissional Uhum. que nós recebemos, que era a autorização do juiz de direito da época, né? 12 anos como aprendiz. Que bacana. E sempre trabalhando como funcionário, até o meu pai, que era um mecânico, né? Uhum. E sempre dizia, meu filho não vai pegar engraxa, ele vai ser contador, né? Uhum. E, infelizmente, nós conseguimos fazer o curso de contador, e aí, dali para frente, com uns 20 e poucos anos já tinha uma experiência muito grande. E graças a isso, que Deus de tanto, nós passamos por diversas empresas, sempre como executivo e, inclusive, como presidente delas. Você chegou a viajar várias vezes para o exterior, Léo? Sim, realmente, por dois motivos. Primeiro, pela empresa, quando eu era vice-presidente da Motopeça, eu tive que fazer diversas viagens para o exterior, a trabalho na França, em Israel, fazendo contatos técnicos para que a gente pudesse fazer um trabalho muito bom para o Exército Brasileiro, né? Que nós fizemos, a Motopeça realmente era uma das maiores empresas que fazia material bélico, né? Então eu fazia parte dela e por isso nós tivemos um contato muito grande com o Exército Brasileiro e graças a isso Sorocaba se projetou também nessa área militar. Que bacana, Léo, que bacana. E era uma empresa quase que 100% em Sorocaba, a Motopeças. Então, a Motopeças fazia parte do grupo da Cífico, né? Nós temos indústria na Bahia, tinha em São Paulo, tinha em Jundiaí, né? Era uma empresa com 6 mil funcionários, né? E através dela foi com que nós fizemos o desenvolvimento. E acompanhando o desenvolvimento, porque antigamente, quando você ia fazer uma engrenagem, você usava 4, 5 máquinas, usava o torno, a fresa, o retificador. Então, o funcionário tinha que fazer a peça. E quando vieram a informatização, já no governo Collor, que liberou a informática que pudesse importar, então você imediatamente fez com que houve uma revolução na indústria mecânica. E essa revolução foi possível por causa dessa modernização que nós passamos. E hoje eu me orgulho muito de ter começado o meu ramo como contador, com aquela sem máquina de escrever, somando na mão, né? Com caneta, fazendo os seus diários, né? Para que hoje a gente tenha um sistema completamente moderno, onde você aperta um botão e você tem o resultado na hora. Que bacana, que bacana.
E uma dúvida que eu acho que muitas pessoas querem saber, e é uma oportunidade assim muito grande de estar conversando aqui. Eu já conversei algumas vezes sobre isso com o Laelso, mas é importante deixar isso registrado. Como que você conseguia conciliar essa vida de diretor de multinacional com a maçonaria? Porque você foi uma das pessoas que mais fez benemerência. Eu me lembro que, assim, em muitos e muitos almoços e jantares, você estava preocupado primeiro com a preparação do almoço, com a preparação do jantar. Depois você tinha uma preocupação muito grande em servir, e servia pessoalmente todas as pessoas. Inclusive, quero dar um testemunho que me emocionou bastante. Eu não pertencia à maçonaria e eu fui no casamento do Marcos, do seu filho. E uma das coisas que eu mais lembro do casamento é que eu vi várias pessoas que eram da Perseverança, mas que eu não sabia que eram, porque eu não tinha ingressado na maçonaria. E eu me lembro que teve um almoço e você serviu todas as pessoas, uma a uma, no almoço. Isso para mim é um exemplo de vida. Eu queria que você contasse um pouquinho como que você organizava na sua mente, no seu coração e no seu tempo esse espaço entre a coordenação de uma multinacional ou da sua empresa, que também ficou muito grande, você teve uma empresa de alimentação muito grande, com o trabalho benemérito da maçonaria. Antônio, quando eu entrei na maçonaria há 65 anos atrás, né, eu tive a felicidade de conhecer um grande irmão que foi o Benedito Dias, né? Uhum. Ele era um grande filântropo. E ele trabalhou muito, ele era diretor do Monteiro Lobato, da Associação Protetora dos Insanos, na época. E ele me levou até o Monteiro Lobato para me conhecer. E eu aprendi com ele que para a pessoa ser feliz, realmente ele devia dedicar 50% para o trabalho e 50% para a assistência social. Nossa. Então, dali para frente, eu passei a trabalhar 8 horas para a empresa e 8 horas na assistência social. Então, com isso, cheguei a ser diretor de 22 instituições ao mesmo tempo e dando frequência em todas. Porque realmente eu me sentia bem. E acho que até esse trabalho que eu faço até hoje, né, que me mantém com meus 90 anos ativo ainda, né? Então, isso foi muito importante. E naquela ocasião, antes da Fundação Baldino Amaral, eu tinha que fazer muitas festas beneficentes para manter as entidades. Então, essas festas beneficentes tinham um trabalho incrível, né? Primeiro, as mulheres começaram a ajudar. Certo. Inclusive, na FAP, nós tínhamos um restaurante fabuloso lá, que durante muitos anos manteve diversas entidades através desse trabalho. Que bacana, que bacana. E isso fez com que a gente, quando as mulheres cansaram de fazer tantas festas, então nós achamos que era a hora da gente começar a trabalhar. Por isso que tivemos que aprender a cozinhar, a servir, né? E você, quando serve bem, como você lembrou agora, né? A pessoa nunca vai esquecer de um bom tratamento, né? Sem dúvida, sem dúvida. Eu tenho mais uma história sobre isso, né? O Laelso queria ajudar a TV Com de Sorocaba, que era uma TV comunitária, e a TV precisava trocar todos os equipamentos, estava tudo muito obsoleto. E ele teve a ideia de fazer um jantar beneficente. E ele queria fazer um jantar para quantas pessoas, Laelso? No começo era de 100, né? No começo era 100 pessoas, mas no final acabou sendo 600 pessoas. E como o Laelso gosta de desafio grande, ele falou, eu vou fazer um bacalhau, vou fazer uma bacalhoada. É um prato dificílimo de ser feito, facílimo de ser errado. Se você errar no sal, se você errar na preparação, não fica gostoso. E agora imagina fazer bacalhoada para 600 pessoas, né? E eu me lembro muito de um episódio que eu divido com o Laelso. Saindo da minha casa com a minha esposa, eu disse para ela assim, Fabiana, nós vamos lá no bacalhau do Laelso, mas entenda que é algo beneficente. Nós vamos lá para colaborar. Então, não vamos esperando grande coisa, porque é difícil fazer essa quantidade de bacalhau para tanta gente. A minha esposa já sabia disso, ela foi funcionária do Laelso, ela é nutricionista. E aí nós fomos lá para o jantar, né? A primeira coisa que me impressionou, a quantidade de pessoas sentadas, né? Porque 600 pessoas para jantar é bastante gente. A segunda coisa que me impressionou é que na hora que serviu o jantar, em poucos minutos todo mundo estava servido. Foi montada uma logística que todo mundo estava com o prato quente servido na sua frente. Era uma posta de bacalhau, um ovo cozido e arroz, né?
muito bem servido, muito bem empratado, tudo. E aí eu dei a primeira garfada. Quando eu dei a primeira garfada, Laelso, eu pensei comigo, esse Laelso é um gênio. E como que ele conseguiu fazer o bacalhau ficar tão gostoso para 600 pessoas? E aí todo mundo saiu falando bem, e aí já queriam fazer o segundo bacalhau para 1.200 pessoas, foi um sucesso o jantar. E depois eu fiquei sabendo que teve uns bastidores, né? Ele se preparou, ele ficou um mês preparando esse jantar. Conte pra gente um pouco dessa preparação, Laelso. Realmente, qualquer evento que você vai fazer, você tem que fazer um planejamento, né? Uhum. Então, a gente tem que fazer um planejamento, por exemplo, esse caso do bacalhau, primeiro, comprar 200 quilos de bacalhau, né? Para dessalgar, né? Comprei uma caixa d'água com gelo, porque se você não puser gelo, ele desfaz, né? E com isso, nós conseguimos. Na hora de cortar o bacalhau, Uhum. imagine cortar, era 400 gramas por pessoa, né? Uhum. E começamos na faca, não deu certo. Aí pegamos uma maquita de pedreiro, né? Uhum. Cortamos, Uhum. preparamos, né? E tudo organizado. Quando se servisse 11 pessoas, todos os 600 seriam servidos, né? Foi o que aconteceu, né, Tony? Foi. E é verdade que você fez vários testes, você comprou várias panelas diferentes para ver qual fritava do jeito certo e você cronometrava quanto que tinha que fazer? Como que é essa história? Realmente, você tem que planejar. Eu não estou querendo revelar o segredo, mas... Mas realmente, tudo que na minha vida sempre foi cronometrado. Uhum. Se eu vou fazer uma coisa, eu quero saber o tempo que vai servir, como fazer, como manter a alimentação quente, né? Uhum. Então, realmente, isso em todas as festas que nós fazemos, né? Inclusive na paeja, em outros tipos de festas, nós fazemos esse sistema e tem dado um resultado muito bom. Eu lembro a última paeja que nós fizemos na loja, acho que foi 2020, não lembro bem, antes da pandemia. Nós tínhamos que cozinhar 6 panelas de paeja ao mesmo tempo, né? E eu não cozinho bem, quem me conhece sabe disso, mas eu fico ali ajudando a mexer, porque a paeja tem que ser bem mexida, então eu fui um dos 6 ajudantes do Laelso. E é fácil fazer paeja com ele, e vou contar o segredo, né? Ele vai lá e pesa tudo certinho, ele tem as medidas certas de cada coisa que vai em cada uma das 6 panelas, e ele já tem de cabeça a sequência que tem que ser feita em cada uma. Então ele é como se fosse um maestro. Ele põe as 6 para funcionar ao mesmo tempo e ele vai distribuindo os produtos. Agora põe isso, daí põe aquele material no fogo, agora põe aquilo. Daí ele fica olhando ali, Toninho, você precisa mexer mais. Rubão, você precisa... raspe um pouquinho aqui. E ele vai experimentando. E aí vai fazendo a paeja, quando termina, todas estão iguais, todas estão com a mesma qualidade, todas estão saborosas. É bacana de ver isso. Eu acho que essa organização mental, Laelso, que você tem, você traz também para a maçonaria, você traz também para a sua administração nas entidades e tudo mais. Eu queria que você contasse um pouco da sua passagem pelo GOB, como você encontrou o GOB, que tinha uma certa deficiência econômica, e como que estava o GOB, o Grande Oriente do Brasil, quando você entregou o malhete. Realmente, eu não sei como é que eu fui grão-mestre, né? Realmente, você sabe que eu não sou um bom orador, né? E tinha bastante amizade. E eu era deputado e faleceu o grão-mestre adjunto e o titular em 3 meses. Puxa vida. Então, sobrou a vaga de grão-mestre. Não sei por que me escolheram, né? Nós sabemos por quê. E aí foi que nós tivemos a sorte, fomos eleitos e logo depois do mandato tampão de 3 anos, fizemos mais 5 anos, né? Com uma eleição com 90% da votação e pudemos, através do nosso trabalho e dos nossos amigos que trabalharam juntos, né? Nossos irmãos, né? Se organizamos e fizemos o GOB que é hoje, né? Um patrimônio fabuloso, salão de eventos. E hoje, em Brasília, nós temos, acho que talvez a melhor sede de maçonaria do mundo, né? Sem dúvida, uma das maiores do mundo. Eu tive a oportunidade de ir num congresso do Ministério Público em Brasília e combinei de encontrar o Laelso lá na sede do GOB, né? E realmente ele criou uma revolução muito grande. Imagino que não deva ter sido fácil, porque na administração reduzir custos às vezes é algo difícil, né? E 2 coisas me marcaram muito. Primeiro, que ele construiu o maior salão de festas de Brasília,
né? Brasília tinha uma deficiência de salão de festas para casamentos, para eventos maiores. E como o Lélcio já tinha feito em Sorocaba o Salão Social do Monteiro Lobato, ele teve a ideia de fazer um em Brasília, ainda melhor que o do Monteiro Lobato, maior e com características assim, só uma das que eu me lembro, ele tem um fosso técnico para mesa de som que passa por subterrâneo, passando por baixo do salão para poder ter a mesa de som. Isso ficou tão impactante em Brasília que as pessoas chamam esse salão de Laelção, né? O apelido pegou e ficou esse apelido. Você se lembra da época da construção desse equipamento lá em Brasília, Léo? Realmente a nossa grande preocupação na época, né? Porque nós não tínhamos lugar para fazer as festas. Uhum. Foi aí que nós tivemos a ideia, pensando já nos 200 anos, de construir um salão de eventos que realmente desse condições para que o GOB pudesse convidar quase todo o Brasil que foi lá, né, as autoridades, né, do exterior inclusive, e graças a isso, quando nós fomos na festa de 200 anos agora, fiquei muito feliz de ter lembrado, há 20 anos atrás, de construir um salão para o evento dos 200 anos do GOB. Que bacana, Lélcio. Eu soube que eu não tive a oportunidade de ir a Brasília nessa comemoração, mas todas as pessoas que foram disseram que o Laelcio, sem dúvida, é o irmão mais querido da maçonaria do Brasil, seja por tudo que ele construiu, mas principalmente pela pessoa que ele é. E o Laelcio tem um ensinamento de humildade para a gente que ele faz todos os dias e sempre. Eu vou contar mais um testemunho pessoal. Quando eu fui a Brasília, Léo, nós marcamos um horário que era perto do horário do almoço, e eu fui pensando o seguinte: nossa, o Léo vai me levar para almoçar num bom restaurante em Brasília, talvez no melhor restaurante de Brasília, né? E aí fui visitar Léo e ficamos conversando um pouco, o papo com ele flui muito bem, né? Acabou demorando um pouco, eu já estava com fome, e o Léo falou assim: Toninho, vamos almoçar? Eu, vamos almoçar, né? E ele saiu, né, e foi indo em direção à garagem. Eu pensei, bom, vai pegar o carro particular, né, pra gente ir almoçar num bom restaurante lá em Brasília. E ele foi virando, passou pela garagem, foi indo pro fundo do prédio, né? Eu falei, nossa, será que o restaurante é aqui perto, né? Porque ele tá indo a pé, e eu andando atrás dele. E estava tendo obra ali naquela época, eu não lembro obra do que era, mas estava tendo obra, e a gente passou pelo canteiro de obra. Falei, nossa, acho que o carro está na rua do fundo. Daqui a pouco ele entra num lugar assim, um barracão, e não tinha carro nenhum, e era o bandejão onde almoçavam os funcionários, né? Ele falou, vamos almoçar aqui, Toninho. Todos os dias ele almoçava com os funcionários da obra, e ele me levou para almoçar lá com ele. Foi uma das maiores lições de vida que eu tive. Não basta a gente, na frente das câmaras ou em qualquer lugar, pregar a humildade, pregar a humanidade. É importante exercer essa humanidade, exercer a humildade e a humanidade. E o Laelcio exerce isso com uma categoria que eu vou te dizer. Comi no bandejão, estava uma delícia o almoço. Eu acho que era peixe que tinha aquele dia, assim como todos os funcionários. E ele sempre foi assim, porque quem veio já almoçar aqui no Cruzeiro do Sul com ele sabe disso. Nós, quando podemos, almoçamos juntos, né, Laelcio? E eu tenho que te dizer que é um privilégio poder conviver dessa sua companhia. Eu estou muito orgulhoso de ter gravado isso em vídeo, para que isso fique para a posteridade. Quem convive com você sabe que você é assim. Mas eu acho que outras pessoas precisam também conhecer esse exemplo de vida que você traz para a gente, né? E que deve vir mais coisas por aí. Eu sei que ele está sempre planejando para o futuro. Como que você vê, Léo, a sua maçonaria para o futuro? O crescimento da maçonaria, o crescimento da nossa filantropia, principalmente na área de educação, que eu sei que é uma área que você gosta muito. Realmente, todas as entidades estão passando dificuldade. Essa pandemia realmente desacostumou as pessoas de reuniões, né? Então, nós mesmos sentimos isso, porque ficamos 2 anos parados, né? E nós sentimos que realmente tem que se fazer alguma coisa. Nós, da Perseverança Terceira, não tivemos esse grande problema, porque manter 8 entidades através de seus dirigentes, nós tivemos contato quase que diários. Então, isso faz com que a gente ainda continue forte. Mas nós sentimos que a maçonaria ainda tem muito a fazer. A sua filosofia é maravilhosa, aperfeiçoamento da pessoa, você sabe muito bem, você foi o nosso orador lá. Então eu tenho certeza que nós vamos continuar evoluindo.
E a união fraternal, né, Leus, que é uma coisa que a gente prega e às vezes parece que é só da boca para fora, mas ela é muito forte, né? A gente sente muito quando a gente perde um irmão, a gente sente muito quando um irmão está em dificuldade, e eu acho que isso é algo que une muitas pessoas, né? Eu acho interessante, Tony, porque a maçonaria é formada por líderes. E Uhum, líderes, às vezes, têm ideias diferentes, né? uhum, A gente discute, mas quando termina, a irmandade continua, né? sim, Amizade, se a sim, pessoa precisa de alguma coisa, né? sim, Eu mesmo, como grão-mestre, tive tantas coisas que aconteceram lá, uhum, inclusive no exterior, né? uhum, Que eu tenho muito orgulho de saber que a maçonaria mundial é igual, né? uhum, Eu tive um problema de um irmão nosso, né? uhum, Que a esposa teve um infarto no aeroporto e ele não sabia onde estava, como estava ela, e uhum, não tinha como comunicação. Ele me ligou, uhum, nós ligamos para as grandes lojas da Inglaterra, uhum, ficamos sabendo que ela teve um infarto, que ela uhum, estava no hospital tal, uhum. estava na UTI, mas estava se evoluindo e acompanhando toda a saúde dessa pessoa. Então, falei, puxa, é engraçado, né? Puxa, que bacana. Tivemos um problema também na Suíça, né? Uhum, De uma filha de um irmão nosso, uhum, que teve um problema lá, foi num abate, arrumou uma encrenca lá, uhum. estava presa, né? Nossa, E através da maçonaria nós conseguimos resolver o problema dela lá, que lutando. bacana. Então, isso faz com que a gente às vezes pense que é só no Brasil que é esse atendimento, mas a maçonaria é mundial, né? Até em Cuba você teve, não teve em Tive Cuba? em Cuba também, né? Recebi um contato muito grande lá dos cubanos, né? Que Uhum, são pessoas maravilhosas, né? uhum. São muito simples, né? Sim. Realmente eles se orgulham da pobreza deles, né? Uhum, Eu sou pobre, mas todos nós somos pobres lá, né? uhum. Então, mas tem uma maçonaria tão forte como a nossa. Que bacana, é uma vivência muito grande, né, Nelson? Eu agradeço muito a oportunidade de conversar com você um pouco sobre maçonaria. É algo que não é secreto mais. A maçonaria é uma sociedade discreta, ela não é uma sociedade secreta. Os rituais, eles têm todos a ver com a evolução humana, não com perseguição de nenhum ideal estranho à natureza humana, muito pelo contrário, prega muito a família, né? Tenta preservar muito a família, investe muito em educação. A maçonaria cada vez mais tem desenvolvido pelo Brasil ações educacionais. Nós aqui em Sorocaba temos o Colégio Politécnico, que é mantido pelo Jornal Cruzeiro do Sul. O Lar Escola Monteiro Lobato sempre fez um contraturno escolar para as crianças. A Vila dos Velhinhos, que acolhe a terceira idade, sempre que nós vamos na Vila dos Velhinhos, a gente imagina que um dia poderemos vir a morar lá, né? Eu me lembro muito que nós comemoramos um aniversário de um irmão nosso lá no- na Vila dos Velhinhos, e eu fiquei incumbido de dar carona pro Laelso. Então passei aqui no Jornal Cruzeiro do Sul e nós fomos juntos, né? No caminho tinha uma loja de festa, não sei se o Laelso lembra disso, e nós compramos aquele chapeuzinho de festa de criança e colocamos o chapeuzinho lá e cantamos parabéns para o nosso irmão dentro do asilo, né? Agora o Laelso fez uma ala nova no asilo para ampliar esse asilo. Também faz o atendimento de mulheres que foram diagnosticadas com câncer, né, na fraternidade feminina, que é coordenado pela Márcia, filha do Laelso. Todas essas ações, elas acabam, de forma direta ou indireta, revertendo um pouco do benefício que a gente sempre teve, como individualmente, cada um de nós, para a sociedade. Isso eu acho que é muito importante, né, Laelso? É. E ainda tem, incluindo, né, a Associação Protetora dos Insanos, que Sim, faz um trabalho social maravilhoso, né, sim, no combate às drogas, né? sim, O SOS, que também abriga sim, todas as pessoas moradores de rua, que sim, nós temos um trabalho especial lá, né? sim. Então, isso faz com que a gente se sinta cada vez mais forte, né, Tony? Com certeza. Nós vamos fazer visita a todas essas entidades. Quero ver se hoje a gente consegue registrar em vídeo todas elas. Estou combinando no SOS de fazer uma visita lá também. E a gente vai produzir material para ficar gravado para a história. Não é para benefício nosso, muito pelo contrário, mas é para tentar deixar um exemplo de vida para os mais jovens, para as crianças, de que sigam o exemplo do Laelso, que façam como ele, que dediquem uma parte do seu tempo para a benemerência, para o próximo, para aquela pessoa que precisa, para aquela pessoa que não teve a mesma oportunidade ou não tem a mesma estrutura familiar que às vezes nós temos. Então, esse exemplo de vida hoje ficou gravado aqui nessa entrevista com o Laelso. Eu sou muito grato de poder conviver com a
com a sua companhia, com a sua amizade, com o seu respeito. Cada minuto que eu passo com você, para mim é um privilégio. E me lembro que você até ficou assustado um dia que você ia para uma solenidade com o vice-presidente da República e estava um dia muito quente, o carro que ia levar o Laelso não tinha ar-condicionado, e aí o motorista disse que não sabia dirigir aquele carro porque não era automático. E era uma solenidade que era para o fim da tarde, demandava uma viagem, e aí o Laelso resolveu, ele próprio dirigindo o carro. Eu achei um absurdo, né? Eu estava aqui, já tinha terminado o expediente, eu achei um absurdo. Falei, Laelso, não é possível que você vai dirigindo o carro. Então vamos fazer o seguinte, eu vou com o meu carro, eu vou dirigindo para você. Só que eu não tinha feito o cadastro no cerimonial do vice-presidente da República, e a segurança é muito grande, né? Nós chegamos juntos, né? O Laelso estava cadastrado, eu falei, bom, vou ficar esperando aqui fora. Quando nós chegamos juntos, a segurança perguntou, e o senhor o que é? Eu falei assim, eu sou motorista do Laelso. E aí, por conta disso, deixaram entrar, né, Laelso? E é isso. Realmente, Toninho, eu estou muito grato da sua amizade, né? Admiro muito o seu trabalho. Então, dou os parabéns e digo que você sempre pode contar comigo, que realmente, além de tudo, nós somos um grandes irmãos. Com certeza. Eu tenho em você um grande mestre. Eu brinco, tem uma brincadeira na maçonaria que é, com todo o respeito, né? Você imagina chegar para uma pessoa que foi o mais alto cargo da maçonaria do Brasil, no nosso meio, entre outros irmãos, né, e dizer, Laelso, o nosso eterno aprendiz. Obrigado, Laelso. Obrigado.